É porque a parábola do semeador é a parte que fala sobre a palavra, né, semeada, né, e os solos que recebem essa palavra, né? Olha, tremendo. Não, isso aí é tremendo, irmão. A irmã está falando aí do entendimento que ela passou a ter agora, que essa revelação chegou até você, e eu estava meditando aqui, parábola do semeador. Eu acho, Mas Marlindo, que eu amava mais a Bíblia do que o Deus da Bíblia, sabe? Tipo assim, eu eu demonstrava sei, e tem mais muita. amor à Bíblia do que ao Deus dela. É, porque a gente não compreendia o Deus da Bíblia, não compreendia a natureza dele, não compreendia a nossa natureza. Então a É, gente se apegava à Bíblia, né? Eu nunca fui apegado à Bíblia, não, viu, irmãos? Eu vou falar sincero para vocês. Desde o começo ali, eu sempre tive a Bíblia como livro de instrução. A Bíblia em si, ela tem uma característica. E essa característica, ela tem que ser seguida. Porque a Bíblia, ela testifica a respeito do Cristo. Essa é a verdade da Bíblia. A verdade contida na Bíblia é o testemunho a respeito do Cristo. Então você vai ver pessoas aí fazendo mal na Bíblia, você vê literalmente ela fazendo mal, para que naquela maldade, naquele ato, naquela história, você entenda o Cristo. Você vai ver pessoas falando na Bíblia que Deus fez o mal para você entender o Cristo. Você vai ver na Bíblia pessoas atribuindo a Deus a maldade do próprio coração da pessoa para você entender o Cristo. Então a Bíblia é recheada de histórias, irmãos. Verdadeiras ou não, não faz diferença, mas são histórias pedagógicas. Aquilo ali é para ensino, é para revelar o Cristo. Não é, aquela história não está ali para ser a verdade. Igual os irmãos estão fazendo confusão da Bíblia porque eles estão achando que a história que está ali é a verdade. E quando eles vão fazer a comparação daquela história e vão buscar no profundo aquela história, eles estão vendo que muitas delas não são a verdade. Mas por que a história está ali? Para revelar o Cristo. Então, quando a gente fala assim, o rico e Lázaro, existia mesmo um rico, existia mesmo um mendigo chamado Lázaro, ou Jesus está contando uma parábola? O filho pródigo, existiu mesmo um pai, que o filho dele saiu de casa, o outro ficou trabalhando, ou ele está contando uma parábola ilustrativa, pedagógica para ensinar? Aí a pessoa vai lá buscar e vê que não existiu. Ah, então a Bíblia é mentira, porque não existiu isso. Mas não é a finalidade mostrar que a história é verdade, não é? Essa não é a finalidade da Bíblia. A finalidade da Bíblia é revelar o Cristo, é testemunho. Jesus ele fala assim: olha, vocês vão às Escrituras porque vocês pensam, vocês entendem, vocês acham, vocês julgam que na Bíblia está a vida eterna. Mas é você. Deus nunca falou que está lá. Deus nunca falou isso, mas vocês julgam que está. Isso aqui é uma conclusão de vocês. Foram vocês que concluíram isso. Não foi Deus que falou que na Bíblia tem a vida eterna. Deus nunca falou, mas vocês acham que na Bíblia está a vida eterna. Aí ele fala assim: olha, mas essas escrituras que vocês pensam que nela tem a vida eterna, ela tem um propósito, elas testificam a respeito de mim. Só que vocês preferem a Bíblia do que vir a mim para ter vida. Então, mas vocês preferem a Bíblia. Vocês preferem ficar com seus dogmas, vocês preferem ficar com as suas histórias, vocês preferem ficar com as suas teologias do que vir a mim para ter vida. Então, essa é a grande questão, irmãos. Por que as pessoas ficam ali discutindo sobre a veracidade da Bíblia? Nós não discutimos veracidade de Bíblia e não defendemos veracidade de Bíblia. Nós defendemos a revelação do Cristo na Bíblia. Isso nós temos certeza. Então, falar para mim, eu, Arlindo, falar que a Bíblia não serve para nada, eu não posso falar isso, porque lá está, foi ali que eu descobri Deus. E essas pessoas que falam que a Bíblia não serve para nada, elas descobriram Deus onde? Na Bíblia. Foi ali que elas tiveram os contatos, os primeiros contatos, as primeiras lições, foram ali que despertou a elas o Deus, o Deus verdadeiro foi por intermédio daquelas revelações da Bíblia. Então, eu seria, irmãos, uma pessoa que seria, assim, muito desleal à minha intelectualidade se eu dissesse que na Bíblia não contém a revelação de Deus. Irmã Ana Márcia quer falar? Pode falar, irmã. Eu queria comentar, né, já que o assunto está falando sobre a veracidade da Bíblia, e eu fico triste quando eu vejo irmãos, né, falando que a Bíblia foi adulterada, foi mexida, foi isso, foi aquilo, não é confiável, tudo mais, né? Por quê?
Por mais que isso possa ter acontecido, eu acredito num Deus soberano, num Deus sobrenatural, que permitiu que muitas verdades chegassem às mãos das pessoas sinceras. Nem toda ela é mentira, é enrolação, é heresia, é muita coisa que falam por aí. Comigo mesmo já aconteceu coisa sobrenatural através da Bíblia. Posso contar rapidinho? Um testemunho assim de 5 minutos, resumido? Quando eu era da igreja pentecostal, tinha muito esse negócio de revelação, né? Aí eu fui numa igreja aqui perto de casa, e na hora que acabou o culto, a irmã falou assim: olha, Deus está preparando o seu marido. Eu falei: eu sei que Deus está preparando, né? Ele está quase se convertendo, ele já está melhorando, ele está mudando. Ela: não, Deus está preparando ele para levar. Eu falei: nossa, agora que ele está melhorando, Deus quer matar e levar ele? Que isso? Aí chorei o dia todo, foi horrível, irmão. Mas aí chamaram o pastor lá, da onde que eu era, da Assembleia de Deus, o pastor veio, e eu com os olhos inchados de tanto chorar, já imaginando que meu marido ia chegar do trabalho e entrar um defunto dentro de casa, que eu já ia olhar para ele como se estivesse morto, né? Porque eu acreditava nessas coisas. Mas daí, depois de eu chorar tanto, muita gente conversar comigo, o pastor veio e falou: Ana Márcia, eu falei: pastor, eu acho que Deus vai levar meu esposo mesmo, pastor. Por quê? Foi falado na consagração de manhã que Deus estava vendo, que a irmã viu que um vento vinha na minha direção. Lá no monte, também a irmã falou que viu a sepultura aberta. Agora eu fui aqui, tudo em seguida, a irmã falou que Deus está preparando meu esposo para levar a confirmação, pastor. Meu esposo vai morrer. Eu não queria que ele morresse agora, não, porque agora ele está melhorando. Quando ele estava péssimo, que eu falava que eu queria que ele morresse, ele não morreu. Agora ele já está bem, melhor, eu quero que ele não morre mais não, pastor. Foi terrível, irmãos. Aí, quando o pastor veio e falou: você acredita, irmã, que Satanás estava no monte? Falei: ele podia estar lá também, né? Ele está em toda parte também. Você acredita que ele entrou na igreja e falou aquele revelamento para você, usou uma pessoa para revelar e deixar você desse jeito? Falei: mas, meu Deus, é mesmo, foi Satanás que quis me deixar setada assim, né, chorando. Aí eu falei, quando eu cheguei em casa, falei: Deus, o pastor falou isso, mas ele é um homem. Eu só vou acreditar se o Senhor falar comigo na Bíblia, que não vai levar meu esposo. Sabe o que aconteceu, irmãos? Acreditem em Deus, não em mim. Eu orei a Deus muito fervor e abri a Bíblia. Sabe aonde que caiu? Jeremias 29, 8 e 9. Depois os irmãos lêem aí. Quem quiser pode até ler aí para os outros verem a profundidade, né, de como Deus falou comigo. Quem pode abrir aí, irmãos? Jeremias, quem tiver com a Bíblia, não sei. Alguém está com Bíblia aí? Coloca para nós, irmão Alinto. Jeremias 29, 8 e 9? Então lá, Jeremias 29, 8 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. Eles contam mentiras e em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor. Olha, não é forte isso, irmãos? Deus me respondeu forte. dentro da Bíblia, né? Bíblia que diz que é adulterada. E teve muitas outras vezes, eu orando pelos meus filhos, Deus me respondeu ali na Bíblia que meus filhos não iam se perder, eles seriam bem-aventurados, felizes. Assim, de eu orar e abrir, Deus falar ali na hora comigo. Então, eu acredito sim na Bíblia, né? Por mais que possa ter sido mexida, que foi um padre que escreveu, João Ferreira de Almeida, né? Eu não sei, eu sei que Deus usou esse meio para se comunicar comigo várias vezes. Tremendo, tremendo. Amém, irmã Ana Márcia. Muito bom suas palavras aí, seu testemunho. Maravilha mesmo. Mas teve sim, viu, irmãos? Muitas pessoas que tiveram respostas da Bíblia, acreditaram naquilo que Deus falou, né?
aquilo que trouxe revelação, aquela passagem trouxe revelação para elas, e elas tiveram sucesso, elas tiveram É muito sucesso. impressionante. São coisas que a gente vive, que fica, e isso fica registrado em nossa vida. Se de fato existisse um livro de vida, né, ele estaria marcado no livro da vida. Estaria lá registrado nas páginas da vida, porque ele ficou marcado na nossa vida. E isso não tem a ver com Bíblia, né, irmãos? Isso é experiência vivida mesmo, é vida. Isso é vida. E como que você vai falar algo contra isso que você vive? Como que você vai descrer naquilo que você vive? Então, falar para a irmã Elma o contrário, não, ela não tem como falar o contrário para a irmã Elma ou para a irmã Ana Márcia que saiu daí agora. Não tem como, porque elas viveram isso, né? Elas experimentaram isso. Isso foi algo vivido. Então, pode chegar alguém dizer assim, não, mas isso aqui não é verdade. Não é verdade para aquela pessoa. Mas para aquela que viveu, é verdade. Então, mais uma vez, a gente fala do certo e do errado, irmãos. O que é certo para mim, não é certo para você. E o que é certo para você, não é certo para mim. E muitas vezes as pessoas estão se degladiando, estão se matando aí, estão se perdendo amizade, estão brigando por coisas que não deveriam brigar. Porque nem sempre o que é certo para um é certo para outro. E nem sempre o que é errado para um é errado para outro. Então, por exemplo, os irmãos que não tiveram essas experiências e desacreditam na Bíblia, eles têm o porquê desacreditar na Bíblia, porque eles não tiveram. É a mesma coisa que aquela parábola que nós estudamos esses tempos atrás, onde dizia assim, olha, ao que tem, mais lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O pouco que tem lhe será tirado. E isso é a grande verdade. Então, o coração predisposto, a pessoa que entende a responsabilidade, que quer viver a árvore da vida, que quer se relacionar com Deus, ela cada vez terá mais, independentemente de qualquer coisa, porque isso parte da pessoa. Por isso que eu vejo assim, cada vez que a gente está falando aqui, irmãos, eu vejo mais a necessidade da gente falar sobre a parábola do semeador, porque isso aqui está tudo lá. É uma explicação que Jesus dá ali, tremenda sobre esses fatos, né, que acontecem. Até, se os irmãos permitirem, a gente queria convidar vocês para a gente fazer uma leitura ali na parábola do semeador, se os irmãos não se incomodarem. A parábola do semeador, ela se encontra no livro de Mateus, né? E capítulo 13, é isso, né? Deixa eu ver aqui. 13. Capítulo 13, versículo 1. Vamos ler isso aqui então, vamos com calma, sem pressa. Mateus capítulo 13, versículo 1. Então eu vou estar fazendo a leitura aqui, tá, irmãos? Que diz assim, olha. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou no barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Eu acho muito interessante, irmãos, a atitude de Jesus. Jesus, ele fazia coisas grandes porque ele ensinava o povo. E ele ensinava muitas vezes com exemplo, como ele vivia. Então, o ministério de Jesus foi diferente de todos os outros ministérios, por quê? Porque Jesus sempre ensinou. Jesus tinha uma visão de ensinar o povo, sempre ensinando, sempre ensinando. Então, para ensinar, o que ele fez? Jesus contou várias parábolas para ensinar. Então, as parábolas eram contadas porque as parábolas eram verídicas, irmãos. Eram histórias verídicas, essas parábolas? Não, nem todas. Às vezes ele pegava alguma coisa, algum fato, algum acontecimento daquela época. Mas as parábolas eram usadas com a intenção de ensinar. Então você pode falar assim, para você não errar, você pode entender que as parábolas elas eram pedagógicas. Porque a intenção da parábola sempre foi o quê?
ensinar. Então, as parábolas só servem se elas trouxerem ensinos. Agora, se eu ficar analisando, olha, Jesus falou do rico e Lázaro, mas onde que morou esse rico? Qual que era a propriedade que ele tinha? O que que ele tinha que o fazia rico? E esse Lázaro, será que realmente ele era um servo do rico? Ele era um empregado? Ele passou pela terra? A pessoa fica buscando essas coisas, e isso que é o ensino? Não é isso. Então a pessoa ela sai do sentido daquela que é a revelação da palavra, a revelação daquilo que é a intenção de Jesus. Então ele contou várias parábolas para quê? Para ensinar. E ele contou, e aqui então é dito essa parábola. Jesus contou várias parábolas como esta. Vamos ler então a parábola. Primeira coisa, um semeador saiu para semear. Um lavrador saiu para semear. Os irmãos sabem que naquela época, irmãos, a agricultura ela era muito inferior àquilo que nós temos nos dias de hoje. Então, naquele tempo, eles não tinham máquinas de arado, não tinham... Então, eu não vou entrar nesses detalhes, mas para que os irmãos possam ter a mente aberta e compreender as condições daquele tempo que Jesus está falando essa parábola. Então, um lavrador saiu para semear. Enquanto ele espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho. Então, preste atenção. O que era o caminho? O caminho era o local onde as pessoas passavam. Passavam ali várias pessoas, animais, né? Eles passavam ali com as suas carroças. Então, o caminho era um local onde a terra ali, ela estava socada. Ela era uma terra dura, difícil de se penetrar, porque era uma terra que estava batida. O caminho é um lugar de terra batida. Onde as pessoas passam, ela vai ficando cada vez mais socada. Então, quando ela cai ali no caminho, né? Como diz aqui, enquanto ele espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, muito próximo ali do caminho, onde tinha movimentação, onde tinha circulação de pessoas. Então, caiu ali à beira do caminho. E enquanto elas caíram à beira do caminho, o que acontece com essas sementes? As aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso. Não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Então, o que era o solo rochoso? O solo rochoso é uma camada rochosa e um pouco acima tem um pouco de terra, né? E as sementes que caíram ali, elas nasceram. Mas a base do terreno ele era rochoso. Porque não havendo muita terra, o que acontece? Elas germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram. Pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Aí ele diz assim: quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. O que acontece quando ele acaba de dizer essa parábola, irmãos? Você acha que houve entendimento daquele povo? Aquele povo estava acostumado com esse tipo de ensino? Não. E houve, então, uma grande dificuldade para que as pessoas entendessem aquilo que ele estava dizendo. Inclusive os discípulos, que vieram a ele e perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Então, isso aqui já é um assunto que nós temos um vídeo gravado, nós falamos bastante a respeito dessa passagem aqui, né? Por que a uns é dado e a outros não? Uns é permitido, outros não. Então, depois os irmãos, quando quiserem saber a respeito disso aqui, podem assistir o vídeo, tá lá no canal. E
e é muito interessante também. É um vídeo que teve bastante visualizações, né? Agora eu queria ver com os irmãos a explicação da parábola do semeador. Onde que está a explicação da parábola agora? Agora ouçam a explicação da parábola sobre o lavador que saiu a semear. Vamos lá ouvir a explicação? Isso aqui que é a parte interessante, tá, irmãos? Quando Jesus ele começa a explicar a respeito dessa parábola. Aí ele fala assim, ó, o que são as sementes? As sementes que caíram à beira do caminho, o que são? Elas representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então, existe um grupo de pessoas, irmãos, que eles ouvem, mas eles não entendem. Eles não entendem, não é porque Deus não quer que eles entendam. Eles não entendem porque eles não buscam, eles não se aplicam ao entendimento. Eles estão fechados para o entendimento. Eles não querem entender. Porque quando vem a parábola, ou quando vem a palavra, quando vem a semente, ela encontra o quê? Resistência, ela encontra uma terra dura. Pessoas que dizem, não, eu não aceito. Para mim não dá certo. Isso acontece conosco, isso acontece nos nossos grupos, isso acontece na nossa família. As palavras que você sabe que aquelas palavras são direcionadas por Deus, mas as pessoas não aceitam receber essa palavra. Porque essas palavras, elas estão batendo em uma terra muito firme, muito dura. Então, essas palavras, elas se perdem à beira desse caminho. E o que acontece com essas palavras? Quando elas estão à beira desse caminho? É dito assim, que as aves lá, elas vêm e comem, né? Aqui é dito assim que, então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. O que é o maligno, irmãos? O maligno é a natureza humana. Existe um confronto entre a natureza humana e a natureza de Deus, a natureza espiritual. E na grande maioria das vezes, quem dita as regras para o nosso viver é o maligno, é a natureza humana. Que a natureza humana, quando ela se depara com o entendimento, ou a explicação, ou o ensinamento da árvore da vida, ela prefere viver da árvore do entendimento do certo e do errado. Essa é a questão. Então, essas pessoas que recebem essa semente, tá? Essa semente é muito importante a gente frisar que elas são dadas por Deus para todo tipo de pessoa, em todo tempo, em toda época, em toda era. Deus ele dá a mesma quantidade, a mesma semente para todas as pessoas. Deus não faz diferença. Então ele entrega essa semente, mas essa semente chegando no coração desse grupo de pessoas aqui, ele encontra um coração batido, encontra um coração duro, um coração que não entende, que não quer entender essa palavra. Então, o que acontece? Essa palavra é arrancada, é lançada fora, é tirada. Aí ele diz assim, as que caíram no solo rochoso representam. Pode ver que a parábola, irmãos, é para representar. A palavra de Deus, na sua grande maioria das vezes, ela é representativa. Ela é só para representar algo que nós temos que extrair o entendimento daquela representação. Então, as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem. Aqueles primeiros ali não entenderam. Mas aqui há um toque de Jesus no ouvido da pessoa. Um toque de Deus no ouvido da pessoa. Ele ouve. Entendeu? Ele ouve a mensagem. E sem demora, essa pessoa recebe com alegria. Nossa, que maravilha essa palavra, né? Maravilhosa essa palavra. Nossa, hoje eu ouvi uma palavra que só pode ser de Deus, porque é uma palavra que me trouxe muita alegria, uma palavra muito maravilhosa. Eu recebo essa mensagem, né? E eu aceito ela. Só que diz o 21, contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não tem profundidade com Deus, não tem entendimento, não tem...
profundeza com Deus, eles não se afirmam na sua fé com Deus. O que acontece? Uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, preste atenção nisso aqui, irmãos, cedo desanimam. Então, por que as pessoas são perseguidas, irmãos? Elas são perseguidas por causa da palavra, da mensagem. Então, o inimigo, ele persegue o quê? A mensagem, ele persegue a palavra. Esse inimigo, que é a natureza humana, ele está aqui para descaracterizar, para falar que a palavra de Deus não é verdade. Que a revelação de Deus não é verdade. Porque a perseguição não é sobre pessoas. A perseguição é sobre a palavra. Então, quando é tirado de mim essa convicção da palavra, eu estou derrotado. E é o que acontece. O inimigo, ele persegue a mensagem. É por causa da mensagem que nós recebemos a perseguição. Então, essas pessoas que têm essa mensagem perseguida e desanimam da mensagem, o que acontece? Cedo elas desanimam. Você vê isso acontecer o tempo todo. Você vê que pessoas que estiveram conosco, compreendendo aqui as nossas mensagens, as nossas pregações, se animaram por um bom período, por um tempo. Mas foi passando o tempo, eles não conseguiram vencer a perseguição da mensagem, porque veio perseguições sobre a mensagem nossa pregada, e as pessoas acabaram desanimando da mensagem. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, também ouvem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza. Então, o que é sufocado? Não é a mensagem? Sempre é a mensagem. O problema da vitória ou da derrota é sempre o quê? Ao sentido que nós estamos dando à mensagem. Essa mensagem vinda para nós, ela está encontrando um terreno seco, um terreno onde está ali saturado por passarem, por ser um caminho, ou está encontrando um terreno que não tem profundidade, ou está encontrando um terreno em que as outras coisas externas estão sufocando essa mensagem. Então, são 3 tipos de situações em que essa mensagem não faz sentido ao ouvido do ouvinte. Aí ele diz no versículo de número 23, ou melhor, do número 22 ainda, né? As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Quando vocês ouvem dizer assim, olha, o Espírito Santo nos dá paz. O Espírito Santo nos dá paz. A palavra, a mensagem me dá paz. O que vocês pensam? Essa paz que a palavra te dá é para você ter paz? É isso que os irmãos entendem? Como se você fosse o abençoado por essa palavra? O que vocês entendem, irmãos? Eu gostaria que um ou dois me dissesse: o Espírito de Deus ou a palavra de Deus me dá paz. Para que a palavra te dá paz? É para você desfrutar de paz ou para você frutificar paz? É isso que eu gostaria que os irmãos entendessem. Ou me falassem. Como que essa palavra produz fruto? Você já viu alguma árvore comendo o fruto que ela produz? Se alimentando do fruto que ela produz? Você já viu algum vegetal, ou vamos colocar assim, como que eu posso dizer? Algum tipo de árvore frutífera, ou sei lá, ou arbusto frutífero, ou relva frutífera, que se alimenta do seu próprio fruto? Existe isso, irmãos, na natureza? Não existe.
Então, por que que essa palavra, essa mensagem vindo, ela produz um fruto em mim que seja para mim? Você acha que esse fruto é para você? Ah, irmão Arlindo, eu agora ouvi a mensagem, entendi a mensagem, essa mensagem me trouxe paz. E agora eu estou usufruindo a paz dessa mensagem. Isso é uma palavra, irmãos, verdadeira e correta de se dizer? Não sei se os irmãos estão compreendendo a minha pergunta. Essa palavra aí, essa paz, ela caiu em terra fértil? A pessoa que pensa isso? Essa paz está sendo produzida ou ela está sendo usufruída? Você está fazendo essa semente crescer ou você está matando essa semente? O correto é fazer a semente crescer e não matar a semente, né? Então, quando o Espírito te dá paz, por exemplo, se você usufrui dessa paz, você faz o que com a semente? Você vai semear a semente, né? Você vai semear a paz. Você Tá. não pode ficar só para você, né? Não adianta nada. Exatamente, irmão. Então, se o Espírito me dá paz, se o Espírito me dá paz, essa paz não é para morrer em mim. Então, não é para que eu tenha paz, mas é para que eu promova Paz. paz. Isso funciona. Eu parei a mensagem aqui para dar essa explicação para os irmãos, porque isso aqui é muito importante, irmão. Isso funciona com toda a escritura de Deus, com todo o ensinamento de Deus. Quando Deus me dá algo, ele me revela algo. Quando a mensagem vem para mim, não é para ela morrer em mim. Não é para essa semente ficar em mim. É para que essa semente produza. Então, o que vem a mim não é meu, é para eu produzir. Então, se eu recebo paz, então as pessoas têm que ver paz em mim. Quem vai desfrutar dessa paz são as pessoas que convivem comigo, irmão. Não sou eu que vou desfrutar dessa paz. Eu vou estar em guerra, mas as pessoas vão olhar para mim e vai dizer: eu desfruto da paz daquele irmão. E as que caírem em solo fértil, versículo 23, representam os que ouvem e entendem a mensagem. E esses que ouvem e entendem a mensagem, o que acontece com eles? Eles comem a semente. Eles matam a semente. Eles sufocam a semente. Eles enterram a semente. Não. Esses que ouvem e entendem, o que eles fazem, irmãos? Eles produzem uma colheita. Oh, glória a Deus, irmãos. Como que eu gostaria que as pessoas entendessem isso? Tem como a pessoa estar em guerra e conseguir transmitir paz? Poder multiplicar a paz? Oi? Tem como a pessoa estar em guerra e poder passar a paz? O tempo todo, irmão. Isso é possível o tempo todo. Porque a guerra é minha, não é dos outros. Então é dito assim, olha, depois a gente volta no assunto aqui, da pergunta do irmão aí, muito boa. E as que caírem em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem. Então, quem ouve e entende a mensagem, o que ele passa a ser, irmãos? Um desfrutador da mensagem? Ou ele passa a ser um produtor? Olha só, eles produzem uma colheita, essas pessoas produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Meu Deus, irmãos, isso aqui é tremendamente abençoador. Então, o meu maior mal, aquilo que mais me afugenta das coisas de Deus, mais me sufoca, que mais faz com que eu não viva essa luz que brilha, né, irmãos? Essa mensagem que é pregada por Deus aqui, que é trazida por Deus, o que mais me faz ser deficiente nisso é eu pegar aquilo que Deus me dá e consumir, e não produzir. Quando eu não estou produzindo, eu não estou sendo quem eu sou. E essa é a maior dificuldade das pessoas.
Então, se as pessoas entendessem isso, que o que vem de Deus para mim não é para mim, mas é para minha família, as coisas começariam a mudar, irmãos. Porque o sentido da semente chegar no coração aqui do ouvinte, daquele que ouve e entende, é ele fazer o quê? É ele multiplicar, é ele entregar. Esse é o sentido. Porque se ele entra para usufruir, o que acontece? Ele não vai desfrutar dessa semente, ele vai sufocar essa semente vai ser infrutífera, e, consequentemente, essa pessoa não vai viver o que ela precisaria viver, não vai entender o que ela precisaria entender. E isso talvez tenha sido a dificuldade de muitas pessoas, não é? Compreender essas condições. Agora, eu não sei se os irmãos compreenderam aquilo que eu estou falando, gostaria que os irmãos abrissem os microfones, quem quisesse falar alguma coisa, e a gente vai tentar ajudar o irmão Serginho aqui na pergunta dele. Tem alguém que gostaria de fazer alguma colocação aí? Meu irmão, Oi. veja bem, a Páscoa, né? Eu estava falando da paz aí. Se a gente tem a paz e não passa, e não vai passando essa paz adiante, a gente não está assumindo a nossa responsabilidade, né? E compromisso, né? Exato. Por isso que a gente não pode se acomodar, né? Exatamente, irmão. É assim, irmãos, olha, adianta você chegar e falar para a pessoa assim, ó, você tem que ser assim. Aí a pessoa olha para você e fala assim, mas você não é assim. E aí? Olha, Deus te dá paz. Aí a pessoa olha para você e vê você o tempo todo revelando guerra. Fala, mas então você não é de Deus, então. Você que fala de Deus, não entende Deus, não vive Deus, entendeu? Não, mas Deus te dá paz. Mas onde que está essa paz? Onde que eu vou encontrar essa paz? Tem que encontrar naquele que tem a paz. Então, onde que eu vou encontrar Deus, irmãos? É na pessoa que tem Deus e revela Deus. Tá? Todos temos Deus, mas nem todos revelamos Deus. Então, é nesse sentido que a semente ela é semeada, para esse sentido. Tá? Eu acho muito interessante algumas coisas dessa parábola. A primeira é que a perseguição nunca foi nossa, sempre foi em cima do quê? Da mensagem. Da mensagem. Então, se eu disser para você, olha, Deus é teu pai, aí vem sempre uma mensagem contrária, dizendo, não, você é servo de Deus, você tem que fazer isso para ele te aceitar, você tem que jejuar para conquistar, você tem que orar para isso acontecer, você tem que fazer penitência, e sempre vem alguma perseguição em cima dessa palavra, entende? Sempre a perseguição em cima dessa palavra. Porque essa palavra acreditada, irmãos, crida, o que acontece com essa pessoa? Ele vai produzir. Então, a palavra, ela é para produzir. Então, tudo que se opõe à mensagem é para não permitir que essa palavra produza, tá? Então, quando, por exemplo, a situação acontece da pessoa até receber a palavra, em último estágio, o que acontece? A carne fala assim para ela, o inimigo diz assim para ela, bom, tudo bem, eu não consegui bloquear a palavra chegou, você foi uma pessoa que está agora frutificando essa palavra, mas não entrega esse fruto para ninguém. Esse fruto é seu, tá? Você que foi buscar, é você que merece esse fruto, não entrega esse fruto para ninguém. Aí a pessoa fala, bom, agora eu sou um desfrutador, eu vou viver aquilo que eu conquistei. Aí é o último estágio em que o inimigo vence a mensagem. É quando ele diz que a mensagem é para você. Aí ele venceu a mensagem. Ele tenta de todas as formas fazer com que você, primeiro, não entenda, primeiro, não ouça, se ouvir, não entenda, se entender que isso acabe apenas com algum tipo de euforia, né? Que fica ali pelo menos alguns dias só para que você esqueça, que você não execute, que você não faça. Não, o irmão disse lá na reunião de domingo, a gente estava batendo um papo, eu aprendi o que é ser o abençoador. Na terça-feira você já está massacrando a pessoa que trabalha com você, entendeu? É tudo que o inimigo quer que aconteça, tá, irmãos? O inimigo, ele trabalha nesse sentido.
para que isso seja dessa forma. O inimigo que eu digo para os irmãos, seja bem claro, é a carnalidade, é a natureza humana, é esse inimigo que nós precisamos saber que ele está ativo em nós, tá? Embora ele foi vencido, mas ele continua ainda dando as regras aí para muitas pessoas. Então, é uma forma da pessoa não ser bem-sucedida, não receber aquele gozo, né, de viver da árvore da vida. E aí o que acontece? Se em todos os casos isso não caiu pelo caminho e chegou a frutificar, a última cartada é, bom, se frutificou, então o fruto é seu. A paz que Deus te dá, ela é para você. Não dê para ninguém, não frutifique, não multiplique essa paz. Jesus fala que a possibilidade de frutificar é para 30, 60 e 100 vezes, irmãos. Já pensou a pessoa multiplicar 100 vezes aquilo que ela recebe de Deus? Como que seria a bênção? Como que seria esse abençoador multiplicando 100 vezes aquilo que ele ouve, entende, frutifica e agora multiplica e não toma para ele o fruto, não mata a semente, não sufoca a semente, não come a semente, mas ele revela o fruto dessa semente, ele entrega o fruto dessa semente. Já pensou que maravilha seria isso tudo? Amém? Pode falar um pouco aí, irmãos. Eu estou tomando todo o tempo de vocês. Está aberto aí para todos os irmãos falarem agora. Quer falar, irmão Sérgio? Então, irmão, eu estava pensando aqui, daquilo que eu perguntei, né? Se a pessoa não está em paz, ela vai conseguir frutificar, vai conseguir passar para frente. Eu já me encontrei em situação assim, de não estar em paz e mesmo assim estar falando das coisas, né? Incentivando e... Já me encontrei muito assim porque, muito embora a gente estava aguardando a poder estar em paz, a poder estar bem, a gente sempre estava crendo e passando para frente. Vai firme que você vai conseguir. Vai buscando, né? Essas coisas assim, né? Eu fazendo um pensamento que eu estou tendo aqui do tempo que estava na religiosidade, né? Entendeu? Agora estou tentando entender na parte orgânica, né? Entendeu, irmão? Estou tentando entender a parte orgânica, né? Como que eu vou estar em guerra e conseguir passar a paz? Será que teria alguma coisa a ver também? Se você analisar os textos bíblicos, né, de Jesus, ele, nos seus últimos dias ali, ele está em um conflito muito grande, né, irmãos? Porque ele sabia que ia acontecer com ele. Ele sabia, um conflito tremendo. Em nenhum momento ele passou para as pessoas algo que ele tivesse vivendo, mas sim ele só passava paz. Quando ele estava carregando a cruz, que as pessoas chegavam para ele, por exemplo, a mãe dele, ele falou assim, não, eis aí o teu filho, ele é agora o teu filho, trazendo paz. Sempre a paz, irmãos. Ele nunca incitou as pessoas da época a ir contra aqueles que estavam crucificando. Ele nunca incitou ninguém a ir contra o governo que estava oprimindo. Ele nunca incitou ninguém a combater ali os religiosos com armas, matando, enfrentando fisicamente mesmo com guerras, né? Ele sempre dizia, esse problema nosso, esse conflito nosso, ele é espiritual. Ele é espiritual. E eu preciso vencer esse conflito espiritual e mostrar para vocês o caminho da vitória de vocês. E o caminho da nossa vitória é a cruz. Mas não é uma cruz para o problema. O caminho da nossa vitória é uma cruz para nós e não para o problema. Então, isso é a revelação do orgânico, irmãos. O problema será vencido quando eu entender que aquela cruz é minha. Eu vou para a cruz para não matar, eu morro. Eu vou para a cruz para não crucificar, eu sou crucificado. Aí está a vitória. Aí eu venço o inimigo, eu venço a morte, eu piso na cabeça da serpente, aí existem muitas coisas aí para a gente estar falando. É nesse sentido que nós vamos vencer. É quando nós entendermos o sentido da cruz. A cruz que era loucura para os sábios, né? E muita loucura para os dias de hoje também, essa cruz.
Tem muita gente que acha que a cruz não faz mais sentido, e ela faz todo sentido nos dias de hoje, ela está vigente ainda, essa cruz, porque nós precisamos nos crucificar o tempo todo para revelarmos Deus. Se nós não nos crucificarmos, Deus não é revelado, irmãos. Deus não é revelado na nossa na crucificação do próximo. Então, para eu não morrer, eu estou matando, então eu não estou revelando Deus em nada. Isso aí eu não estou frutificando essa semente que a gente tem recebido da parte de Deus. Eu só frutifico essa semente quando eu entendo o sentido da vida, a árvore da vida, o sentido do viver para revelar Deus em mim. Agora, eu ficar dizendo que eu tenho Deus, que eu conheço a história, que eu conheço a teologia, e as pessoas olham para mim e não vê Deus, então isso tudo é utopia. Isso não passa de palavras lançadas ao vento. Tem que olhar para o Filho e ver o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Irmão, Oi. a questão da paz, nós estamos em paz, mas também nós estamos em guerra ao mesmo tempo, né? Toda hora. Nós em guerra o tempo todo, mas nós recebemos a paz para frutificá-la. Para a gente mostrar essa paz, a gente vai ter que ter o quê? O controle do Jardim do Éden, no caso ali, né? Tem o domínio, você está passando a paz, porque se você já está em guerra assim o tempo todo, porque qualquer descuidadinho que você der ali, você já comete um palavreado meio fora do normal. Aí você tendo o controle da árvore ali, da árvore da vida ali, o Jardim do Éden, você consegue assimilar essas coisas aí. Exato, irmão. Exato, muito bem. Agora eu quero ouvir os irmãos. Eu não vou falar mais nada, viu, irmãos? Para mim já deu. Bom dia, irmãos. Quem ainda não falei, né, que talvez não estava aí na live. Eu estou para sair, mas cada hora acontece uma coisa, porque Deus quer que eu fique aqui ouvindo, né, essa mensagem maravilhosa. Porque o carro está lá fora agora, meu esposo esperando meu filho chegar com a peça para colocar no carro. Que hora eu vou chegar na feira hoje, eu não sei. Vou pegar a xepa, né? Mas tá bom. Mas sobre essa semeadura, né? Que fala da paz que dá no nosso coração através da palavra de Deus, através, né, das coisas de Deus. Mais um pequeno testemunho meu, né, irmãos? Eu era uma pessoa muito inquieta, muito perturbada. Dentro de casa, para mim, não estava bom. Chegava na casa da minha mãe, não estava bom. Chegava na minha irmã, estava ruim. E eu não parava enquanto o menino estava para lá e para cá, irmãos. Eu não conseguia ficar dentro da minha própria casa. Era um inferno. Aí, 2013 foi quando diz eu que voltei para Jesus, porque eu acho que antes disso eu não tinha Jesus, né? Porque eu fiquei pouco tempo na igreja, dos 13 aos 14 anos, depois fui para o mundo, fazer tudo que o diabo gosta, e a carne aplaude, mas depois, em 2013, eu voltei para a Assembleia de Deus, depois de 2 anos fui para Adventista, né? Tudo assim. É muita coisa para contar, se eu for contar meu testemunho um dia aqui, irmãos, é muita coisa, né, que se passou nesse meio tempo aí. Eu não vou entrar em detalhe agora, porque também acho que a live já está chegando ao final. Mas é só para chegar numa explicação que, como eu falei com o irmão Arlindo outro dia, não repara, não é que eu tenho um passarinho aqui que pia, Bessa? É a calopsita. Como eu falei com o irmão Arlindo, né? E ele deu uma explicação muito, assim, profunda. Eu queria até que ele repetisse aí, para eu guardar na cabeça, que eu falei assim, gente, se a igreja adventista não é a verdade, e se a Bíblia também não tem toda a verdade, né, assim, foi mexida, tal, como foi que eu consegui mudar a minha vida? Eu não, Deus na minha vida, né? Mudou minha vida completamente. Tudo que eu fazia, eu parei de fazer. Né? Bebia, eu fumava, eu gostava de farra, era uma coisa horrível minha vida, né? Casamento destruído, e Deus restaurou tudo, irmãos, não pareço a mesma pessoa, Deus restaurou o casamento, meu esposo é outra pessoa também, e aí, quando eu falei com o irmão Arlindo, eu não sei se ele disse que Deus já estava dentro de mim, acho que foi isso, né, irmão Arlindo, que o senhor falou. E aí, conforme eu encontrei a igreja adventista, eu dei ouvido a voz de Deus. Realmente, na Igreja Adventista existe um estudo bíblico que é chamado Ouvindo a Voz de Deus.
né? E é um estudo, por mais que muita coisa seja heresia, né? Tem a parte que fala muito de Ellen White, né? Nesses estudos da Igreja Adventista, mas, pelo menos, né? Alguma coisa aconteceu que eu dei ouvido à voz de Deus e mudou minha vida, mudou minha família, mudou meu casamento, mudou tudo. Tudo que eu passo agora em barzinho, eu tenho pena das pessoas que eu vejo ali. Né? Quando eu vejo pessoas fazendo qualquer coisa assim, eu falo, meu Deus, tadinho, essa pessoa está igual estava, dá dó. Então, né, isso foi o quê? O Espírito Santo de Deus, que já estava, né, na gente, estava em mim, e daí eu tipo, liguei o fiozinho, né, que estava ali desligado, mais ou menos isso que eu imagino. Né? É um fiozinho que precisava encostar, encostou, e Deus fez a obra, está fazendo todo dia uma obra na minha vida, uma transformação, que é todo dia, né, irmãos, que a gente acorda e pede a Deus, Senhor, nesse dia, que eu seja diferente, que eu manifeste os frutos do Teu Espírito na minha vida. Igual o irmão Arlindo falou, né, que as pessoas realmente dão muito mau testemunho, para poder os que são incrédulos desacreditar mais ainda de Deus, né, e falar como pode essa pessoa aí se descrente, xingando e falando aí, depois está na igreja falando línguas estranhas. Então, é coisa assim para dar mau testemunho e a pessoa desacreditar de Deus, como uma época também da minha vida, eu acreditava em alienígena, eu acreditava em qualquer coisa, menos em Deus. Eu acreditava que alienígena botou a gente aqui para ficar brincando com a gente, fazer a gente de cobaia, brinquedinho deles. Era assim que eu pensava, antes de 2013, né, quando tudo aconteceu na minha vida, a mudança. Então, mas hoje eu só tenho que agradecer a Deus, que eu entendi que Deus é muito maior do que tudo que a gente imagina, não tem como imaginar, né? Deus, não tem como a gente descrever, porque só da gente olhar para essa natureza, a coisa mais linda que a gente vê, né? Tudo que Deus já criou para nós, tudo faz sentido, né? O mar, as coisas, Deus Criador, e não só o Deus Criador, mas o Deus que mora dentro de nós também, né? E faz essas águas moverem, faz a vida da gente fazer sentido, valer a pena, a gente acordar todo dia feliz, dormir feliz. Está cheio de dinheiro no banco? Não, não tem dinheiro no banco. A gente não tem nada. Aí não dá para explicar como a gente não tem nada e é feliz. E mesmo se passar por doença, sofrimento, ou seja lá o que for, a gente sente aquela paz dentro do coração, irmãos. É uma coisa que não tem como a gente explicar, né? Passe o que passar, aconteça o que acontecer, eu estou em paz. Tem até um louvor bonito, né, na Igreja Adventista. Pode cair o mundo, eu estou em paz. E é verdade, o mundo cai ao nosso redor e a gente está em paz. Então, eu louvo e agradeço a Deus todo dia pelas mudanças, pela transformação, pelo tudo que Ele fez na minha vida e na minha família, e faz todo dia. Me deu 3 filhos lindos, perfeitos, inteligentes, cada um mais inteligente que o outro, que eu louvo e agradeço a Deus pela vida deles. Cedo já estão dormindo, não gostam de rua, de passe, de nada disso, não vão em igreja, nunca foram. Né? E eles sempre falaram, mãe, para que a senhora está na igreja, mãe? A senhora está dando dinheiro para os outros. Eu, menino, blasfêmia, um dia vocês vão enxergar que vocês têm que também se batizar e vir para a igreja. O meu do meio se batizou junto comigo na igreja adventista. Depois ele começou, né, a falar, mãe, não precisa de estar socado em igreja, não. E eu era igreja direto também, irmãos. Eram muitos afazeres que a igreja me dava. E eu ficava feliz, porque eu estava chamado primeiro amor. Mas não é, né? Deus já dentro de nós o tempo todo. E eu queria fazer tudo eu me metia, tudo eu queria fazer. Era para pregar, eu pregava, era para limpar a igreja, eu limpava, era para evangelizar, eu ia, catar alimento, pedir nas portas, tudo que falava para fazer, eu estava ali, gratidão a esse Deus que me tirou do charco de lodo da cegueira espiritual, né? Então, meus filhos sempre tentando me alertar, mas eu cega, né, achando que a igreja adventista era a única e verdadeira, a única verdadeira igreja que existia. E é assim que os adventistas pensam, né? A gente é a única igreja verdadeira, a menina dos olhos de Deus, a única que vai se salvar, né? Porque guarda o sábado, guarda os mandamentos e tudo mais. Então, eu louvo e agradeço o nome desse Deus que abriu meus olhos hoje. Eu escuto, acho que é a irmã Cileide falar, não sei se tem uma irmã aí que fala, igualzinho eu penso. Hoje eu me vejo em outro patamar espiritual, né? Eu fui elevada a um degrau a mais, e esses irmãos que não conseguem acompanhar, eu até mando alguns vídeos, algumas coisas, mas tem uns que
já falaram que a gente está seguindo o demônio, está seguindo Satanás, já falaram um monte de coisa aí, né? Mas estão ficando para trás, né? Porque não acompanha. Tem um irmão, então, que era mais chegado aqui, que a gente fazia evangelismo junto. A esposa dele faleceu em dezembro, eu que acompanhei, fiquei no hospital, né, com ela até o último momento dela morrer. Então, ele tem um carinho muito grande aqui pela gente. Ele sempre está aqui em casa. Chorar me engana agora, né? Poxa, eu só fico triste. Como é que vocês não estão mais junto com a gente? Quem é que vai evangelizar junto? Para onde? E eu falei, irmão, vem para o meu lado agora, vem para o lado de cá agora, irmão, que não tem mais como. Porque a gente tem um pequeno grupo aqui na nossa localidade, a gente mora numa comunidade, que tem um pequeno grupo chamado, igual célula, né? E era eu e ele de frente, né? E eu falei, irmão, não dá mais, porque o senhor vai puxar para um lado e para o outro. Como é que eu vou dar um estudo agora, falando para as pessoas que não precisa mais de estar em igreja de 4 paredes? Não precisa mais disso. Jesus já voltou no ano 70, né? Tudo já se cumpriu. A gente só precisa agora fazer nossa parte, aceitar o Senhor Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, né? E não precisa mais sacrifício nenhum. Só falar do amor de Deus para as pessoas, para ver se elas também enxergam, né? Que Deus é tudo em todos. Mas não é assim que a Igreja Adventista vê, né? Pastores ganhando exorbitante, aonde eles vão, é pago o aluguel deles, eles não pagam escola, eles não pagam plano de saúde, o salário é limpo. Eu fiquei muito revoltada quando eu soube disso tudo. É do nosso dízimo que vai isso tudo para eles, né? Para ter uma vida de regalia, igual de político, né? Fica 4 anos num lugar, dali ele é sustentado de tudo por tudo, mas quem trabalha são os membros. Era eu que estava dando estudo, levando dizimista para lá, né? Até que eu acordei. Quer dizer, a pessoa passa necessidade, não vem da associação a ajuda para essas pessoas, uma cesta básica, uma coisa, não. É a gente que vai para o mercado, ou vai de porta em porta, arrecadar alimento, para poder suprir a necessidade das pessoas que passam fome. Então, eu fiquei revoltada. Eu falei, estão me fazendo de boba, assim que eu vi, né? E, graças a Deus, encontrei irmãos que pensam igual a mim, que eu não estou sozinha nisso. Agradeço a Deus, irmãos, todo dia, pela vida de vocês também, que despertaram. Amém. Ô, Arlinda, sou eu. Muito interessante o que a irmã falou aí. Lindo demais, hein? Lindo demais mesmo. Que nem... a gente tem que ter paz na mente mesmo, porque Jesus sabe da vida de cada um, né? O que a gente está precisando, como aí o irmão Serginho falou, né? Como que é possível ter paz quando a gente está com a mente ali em guerra? Não é fácil mesmo. Mas só que você tem que ver por aquele lado, né? Que nós, cada um, Jesus sabe, né? O que a gente está precisando, que a gente necessita. Então é só tocar para frente, fazer o que tem que ser feito aos olhos do nosso Pai e fazer a vontade dele, a vontade do irmão. É lógico, né? A gente tem sentimento, a gente que preza pela vida de cada um, ainda mais a gente, vamos falar em família, né? Eu vivo isso, né? Eu vivo isso. Mas eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor na vida da minha família, né? Na vida de cada um aí. Mas a gente quer consertar, né? A gente quer tentar fazer o melhor, né? Na medida do possível. Mas tem hora que a gente não consegue dar um pulo, né? É como se você fosse dar um pulo maior. Peraí, Felipe. Um pulo maior e você não conseguir chegar naquele lugar e cair. Então, como eu sei que Jesus trilha cada caminho de cada ser humano, de cada entendimento, é isso que me conforta. Então eu tenho que seguir a minha vida, cuidar da minha família, cuidar dos meus amigos, de todos que eu vi na minha frente. Então é a vontade do nosso Pai. Então é isso aí, irmãos. Então vamos fazer isso aí, que é o amor que sempre vai vencer, a gente sabe disso. E é isso aí.
Desejo um ótimo domingo a todos, tá? Hoje eu não falei nada, né? Tô falando agora. E para quem não me conhece, que nem a irmã aí, eu sou o cunhado do Arlindo, né? E né, Arlindo? E tamo junto aí, em família. Tem hora que eu falo bastante, tem hora que eu não falo nada, hoje eu não falei nada, mas Deus sabe de tudo, né? Deus sabe a hora que você acorda, a hora que você vai dormir, como vai ser o dia. Então, é isso aí, irmãos. Graça e paz a todos. Amém, irmão Demir. Muito obrigado. Quem que é Bom o próximo, dia, irmãos? Bom dia, Donato. bom dia. Eu acho que essa parábola aí, eu acho que rende mais um estudo, né? Porque tem muito o que ser falado. Apesar que eu tenho o privilégio, né, de já ter discutido um bom tanto a respeito dessa parábola, né, Arlindo? Porque a gente já estudou, mas eu acho que membros agora do grupo tá precisando ouvir mais, porque ele vai render um bom tempo de assunto e é muito, muito, muito rico. É muito bom, porque mas é muito vasto, é muito bom. Eu acho que vai enriquecer muito. É muito bom. Cada vez que a gente entra nesse assunto, a gente aprende muito mais. É muito, é muito gratificante, viu? E a pergunta que o Serginho deu, ele fez, entrou assim de cara com esse tema. Então, é assunto para dar com pau. Esse tema vai render muito, né? Eu agradeço a oportunidade que o pessoal que está aí presente tenha um ótimo domingo. Aproveita aí o finalzinho. Hoje está um dia maravilhoso. Não está tanto calor, né? Que seja abençoado e que vamos abençoar o povo, né? Uma semana também abençoada para todos. E bora buscar a bênção aí. Amém? Até segunda. Amém. Amém, irmã Donata. Muito obrigado. Quem que é o próximo, irmãos? Vou falar agora, um estudo muito bom, um assunto para falar eternamente, tem sempre o que ser moldado, o que ser transformado a cada dia, né? E eu ia falar sobre a pergunta do irmão Serginho, mas devido ao tempo aí, não vai dar tempo de estar comentando sobre isso. Só o fato da irmã Ana Márcia ter tido a oportunidade, o tempo de falar para a gente um pouco da história dela, já foi muito gratificante para nós. Louvo a Deus pela vida da irmã Márcia. Não tem palavra para expressar a ela a satisfação da presença dela aqui com a gente e a alegria dessa oportunidade que ela nos passou de estar dando essa experiência dela. Que Deus esteja abençoando muito a todos aí. Muito obrigada, irmãos, e até amanhã. Quem sabe Deus permite aí a irmã Ana Márcia também participar amanhã às 7h30, né? Será uma benção muito grande. E sobre a pergunta do Serginho, depois a gente conversa mais sobre isso, né, irmão Serginho? Muito obrigada a todos, um bom domingo. Gratidão a todos. Amém? Amém. 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 Bom dia. Amém, Bom dia a irmão. todos. Bom dia, tá? E amanhã eu estarei, sim, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, eu vou estar aqui com vocês. Glória, Bom louvado dia. seja. Foi muito bom ali a colocação da irmã ali sobre a adventista, né? E realmente é muito difícil, né? As pessoas têm uma vida bem complicada, né? Com muitas proibições e tem ainda mais as doutrinas da Ellen White, né? Que eles têm como um segundo Cristo, né? Praticamente. Eles seguem ao pé da risca, né? Uma segunda Bíblia e os livros da Ellen White. Então, até teve várias perguntas ali, não sei se foi a irmã mesmo que fez ontem no grupo. Eu respondi meio rápido, assim, alguma coisa ali. E, assim, essa parte ali da parábola de Jesus, que ele fala que é sobre a paz,
Ele disse, eu não a dou como o mundo dá. A paz que o mundo dá, ela é uma paz que vai te dar na tua própria natureza humana. Então, o cara, quando a pessoa tem tudo tranquilo, então ele está em paz. Mas quando vem alguma tribulação, alguma coisa, ele já não está mais em paz, já está atribulado. Então, essa paz não é a paz que Jesus dá. Então, essa paz, isso daí, ele disse, no mundo vocês vão ter a tribulação, vocês vão ser tribulados, vocês vão ficar irados, vai ter, então, não é essa paz que eu dou para vocês. Então, não é, então, vocês vão estar entre a guerra e, de fato, muitas partes aí da Bíblia, dá de nós trazer como exemplo ali, né, que Jesus não revidou. Jesus, tendo um poder de revidar, né, ele não revidou diante das afrontas, né, injustas, né, contra ele, e ele instruiu todos os discípulos a não revidar, se colocar como uma criança diante das coisas, diante das dificuldades. Então, essa paz, ela é uma paz meia, assim, difícil, sabe, para a pessoa olhar e, né, ter que, mesmo estando com a razão, né, ter que recuar. Então, isso ele demonstrou. Ele disse, o maior de entre vós será aquele que for menor. Aquele que for menor é o maior. O maior não é aquele que é servido, mas aquele que serve. Então, é muito, muito bom, assim, essa colocação. Tem muitas coisas aí que a gente pode estar, né, estudando um pouco mais, mas é bom isso aí. É um ensinamento aí que vai longe. É como diz aí, isso rende muito tempo, né? E não quer dizer também que a gente vai ficar como robô, a gente não vai dar nossas opiniões acerca da política, não quer dizer que nós não vamos dar nossas opiniões acerca de guerras, acerca de confronto, né? Porque nós somos não só espiritual, mas nós somos carnais também. Então, assim como a gente via no próprio proceder dos discípulos e de todos eles tinham alguma influência nas outras partes, né? O apóstolo Paulo disse, respeitar todas as autoridades, porque todas elas são instituídas por Deus, né? Mas ele tem pontos ali que ele advertiu, né? Ele colocou, né, como algumas autoridades ali como demônios, né? Então é assim, o próprio Jesus disse, que lá é uma raposa, só fica, né, escondido. Então tem muitos pontos aí que a gente tem que, né, divergir, né, e ver que a gente também não é, né? A gente é espiritual, mas é carnal também, né? Então, tem todos os dois lados, né? Então, a gente tem tribulação, no mundo tereis aflição, mas aí é para ter bom ânimo, né? Sabemos que Cristo está em nós, né? Ele já venceu todas as coisas. Beleza? Um bom domingo a todos. Graça e paz. Com Deus. Graça e paz, João Paulo. Amém, irmão Paulo. Muito bom. Tá faltando quem? Serginho e a Creuza? Amém, amém. Eu ia falar, o irmão Paulo começou a falar e eu parei. Amém? Então, o que eu ia falar é o que a Donata já falou, o que a irmã Cileide falou, e essa paz é muito quando a gente conhece ela. Como Jesus disse, né? Buscai a paz, achará e a siga. Então, essa paz não é a paz que o mundo dá, mas a paz que Deus nos dá. E quando nós entendermos o que é essa paz, aí você vai ter tranquilidade mesmo, porque essa paz é você saber quem você é, da onde você veio e para onde você vai. E ajudar os nossos irmãos, né? Porque no meio das tribulações, se você tem essa paz e você não manifesta ela, de nada vale. Então, nós temos que ser testemunha dessa paz. Temos que buscar, achar ela mesmo e viver. Porque, como diz a palavra do Senhor, né? Quem tem ouvido, ouça o que a palavra de Deus diz. Então, nós temos que ouvir e entender. Porque você ouvir e não entender não adianta nada. Você tem que escutar com os ouvidos espirituais e aprender o que é essa paz. Não é da boca para fora. Porque você ter paz consigo mesmo, numa situação boa, é bom. Mas você ter paz com você e com os outros na tribulação é melhor ainda.
Então, nós estamos em guerra todo instante, guerreando essa guerra espiritual entre nós, entre o entendimento, que é a árvore da vida, e entre o certo e o errado. Então, a partir do momento que você entender o que é essa paz da árvore da vida, essa é maravilhosa. E essa daí não é da noite para o dia que a gente aprende, não. Como a Donata já falou, né? A gente já teve um estudo muito grande sobre essa semeadura. Então, para nós, já soa um pouquinho mais tranquilo. Mas, mesmo assim, cada vez que a gente ouve, cada estudo, nossa, nos acrescenta muito mesmo, entendeu? E o motivo da minha vida é só gratidão, gratidão e gratidão. Amém, irmãos? Uma semana abençoada para cada um de todos nós. Beijo. Amém, irmã Maria. A Creuza, Maria. Entendeu, Sérgio? Irmão Serginho? Oi, tô aqui, meu. Pode falar, irmão Serginho, pode concluir aí, sua. Irmão, eu mesmo quando estou em aflição, eu sinto a paz de Deus, louvado seja Deus, né? Agora, é aquilo que eu falei pro irmão, a diferença do que a gente está fazendo hoje, o orgânico, né? Tentando extrair o orgânico e poder passar para frente. Eu queria entender isso aí, ainda não estou em dúvida ainda, né? De como frutificar multiplicando, né? Passando o orgânico. Eu estava conversando com um amigo sexta-feira, colega de trabalho, né? E ele tem o mesmo nome que eu e tal. Ele falou: parar de colocar o nome das crianças de Sérgio, né? Eu falei: é um nome bíblico, né, irmão? Ele falou: é bíblico, né? Eu falei: tá lá em Atos 13, alguma coisa assim, tá falando sobre o procônsul e tal, né? Eu falei: eu não sei te contar nada sobre isso, mas eu sei que tem lá. E teve uma outra pessoa que estava ouvindo a gente conversar, que até então está estudando a Bíblia, né? É religioso e tal. Teve coisas que eu falei lá que não foi aceito, irmão Arlindo. Aquilo que o irmão Arlindo falou. Aí eu peguei, fiquei quieto, falei: nossa, eu vou acabar arrumando encrenca aqui, né? De vez eu passar uma paz, eu vou passar encrenca aqui, né? Vou conseguir arrumar encrenca, né? Aí já estava na hora de eu sair também, eu já subi as escadas e fui. Mas é isso que eu quero poder assimilar bastante sobre o orgânico para poder multiplicar. Com sabedoria. Com sabedoria, porque ainda não estou conseguindo, um pouquinho entendendo, mas não estou conseguindo ainda explicar, passar aquilo que eu estou entendendo, sabe? Mas eu agradeço a vocês aí pela oportunidade de estar podendo falar aqui também e estar aprendendo. E mais uma vez, desculpa aí por ter perdido a hora. Perdi a hora que... Ixi, eu virei até de lado. A hora que eu virei de lado, que eu vi que era 9 e pouco, falei: nossa, perdi a hora. Mas um ótimo domingo e uma ótima semana a todos, né? Que a semana começa hoje. E aqui no Grande ABC tá uma garoa, a temperatura caiu muito, né? Agora acho que deve estar uns 19 graus, mas uma garoa igual estilo Terra da Garoa mesmo, né? Bem São Paulo, Terra da Garoa. Foi uma mudança drástica. O calor que estava esses dias para hoje tá ótimo assim, tá coisa chique e bacanizada. Forte abraço com os dois braços a todos, ótimo domingo. Amém, irmão Sérgio, muito obrigado, muito boas suas palavras, e na oportunidade a gente vai também estar falando mais com o irmão aí, mas essa dificuldade, irmão, de você entender um pouco e não conseguir passar, é uma dificuldade que todos nós aqui tivemos também, viu? Fica tranquilo que isso é bem normal. Eu acho que falta só você, né, Valdecir? Quer finalizar aí? Eu desejar um ótimo domingo para todos aí, e bora abençoar. E amanhã, se Deus quiser, estamos juntos aí de novo. É isso aí. Graça e paz. Amém.
Amém, meus irmãos. Então eu agradeço mais uma vez a paciência de vocês, a vinda de vocês para o encontro, né? Porque esse encontro aqui, ele só é isso aqui por causa de vocês, tá? Então a gente tem essa inspiração da parte de Deus pela comunhão e estamos vivendo essas maravilhas aí que temos aprendido com o entendimento dos irmãos, com as opiniões dos irmãos. Isso tudo é que tem feito a diferença. Então eu agradeço a todos vocês, muito obrigado. Tamo junto aí, se Deus permitir, amanhã, 7:30 da noite, estaremos mais uma vez batendo esse papo gostoso com os irmãos. Graça e paz, tamo junto, viu? Forte abraço, irmão. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let